volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,4% em dezembro na comparação com novembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. E com o resultado, o setor fechou 2021 com um avanço recorde de 10,9%, eliminando inclusive as perdas do ano anterior. Esta foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série histórica do IBGE em 2012. E é importante destacar, porém, que claro que esse salto ocorre após o tombo recorde de 7,8% no ano de 2020, ano de pandemia. E vamos falar mais sobre esse resultado com o economista sênior da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. Fábio, nós sabemos aí que o setor foi muito atingido de fato pela pandemia, os números comprovam evidentemente. É um bom sinal aí, um setor que gera muitos empregos, Fábio. Olá. Olá, bom dia, Marcelo. De fato, o setor de serviços foi o setor que mais demorou a reagir ao processo de flexibilização, de reabertura da economia ao longo da pandemia. Agora, curiosamente, atualmente, o setor de serviços é o que representa aí o maior fôlego de recuperação desde que a pandemia começou. Se a gente comparar o que o setor faturou em dezembro de 2021 com fevereiro de 2020, a gente tem uma alta aí de 7% já no volume de receitas do setor de serviços. No caso do comércio, da indústria e principalmente do turismo, isso ainda não ocorreu. São setores que ainda estão no vermelho. Então, a boa notícia é que a reação do setor de serviços foi mais rápida do que o esperado. E isso, conforme você colocou, cria expectativas mais favoráveis para a retomada do emprego no setor de serviços. É o grande empregador da economia e emprego ou reemprego, algo que o Brasil precisa muito. Nesse momento é um problema muito sério pelo qual o país ainda vem passando. Sem dúvida, naquele período de isolamento, né, Fábio, nós não tínhamos nem a possibilidade da pessoa sair de casa e se utilizar de fato dos serviços. Então, nós tivemos vários fechamentos. O ano passado, inclusive, infelizmente, tivemos o período mais mortal da pandemia no Brasil, março, abril e maio. Ainda a questão da vacinação patinava. Então, de fato, ao que parece, depois que nós tivemos a abertura, a flexibilização, as pessoas até deixaram de fazer compras, que a internet cresceu demais, para justamente ir em direção dos serviços, né, poder de fato retornar a uma vida normal, né? O setor de serviços não conta, por exemplo, com as vendas online, né, para compensar a queda no consumo presencial. A gente viu que o desempenho do setor de serviços no ano passado foi muito atrelado, muito associado ao comportamento, à evolução do isolamento social. Logo na primeira onda, na segunda onda, o que a gente percebeu é que o setor de serviços sofreu um baque muito grande. E justamente por conta dessa impossibilidade de ter o consumo online na maioria das suas atividades, isso explica porque o setor de serviços demorou a reagir. Mas o avanço da vacinação permitiu que as atividades fossem reabertas com maior segurança. Claro que nem tudo foi resolvido, a gente está aí há menos de um mês, há 15 dias do Carnaval, e o Carnaval tem sido cancelado em diversas cidades, diversos municípios do Brasil. Isso vai afetar o setor de serviços, dificulta a retomada do setor de transporte, serviços de alimentação, mas, de qualquer forma, o cenário atual, sem dúvida alguma, é um cenário mais favorável do que aquele que se tinha, principalmente na primeira onda da pandemia, que a gente não sabia muito bem como ia ser o desdobramento da crise sanitária. Então, a vacinação, ela previne, né, as famílias, as pessoas, a população de se contaminarem, mas ela cura a economia. O setor de serviços se recuperando, como foi, inclusive, em dezembro, né, essa alta de mais de 1%, apesar da variante Ômicron chegando, isso faz com que a economia tenha uma perspectiva um pouco melhor, pelo menos nesse início de ano. Só que tem um outro problema. Existem fatores econômicos que, nesse momento, prejudicam essa velocidade da recuperação. A inflação está alta, juros em elevação, o próprio mercado de trabalho como um todo ainda travado. Então, a recuperação ela tende a ser gradual ao longo do ano. Eu até ia tocar com você justamente esse ponto, né? É um dado extremamente positivo para o país, né? Para o setor, evidentemente, que foi muito combalido aí na pandemia,
mas ao mesmo tempo nós temos índices aí que chamam muito a atenção, a inflação ainda, ela vem desacelerando, mas muito alta, o poder de compra, né, das pessoas também muito afetado ao longo do ano de 2021 e nesse início também. Passa Natal, Ano Novo, chega aquela realidade, né? Os boletos começam a chegar, os impostos começam a chegar, matrícula escolar. Há pouco trouxemos aí a falta de vagas aqui na rede paulista, né? Seja municipal aqui de São Paulo e também no estado. Houve a criação porque as pessoas deixaram, então, a rede privada por falta de condições e quiseram matricular seus filhos na rede pública, portanto. Como é que está esse momento, então, Fábio? O dado é positivo, dezembro, mas o que imaginar para esse ano de 2022? A perspectiva, né, para esse ano de 2022, da economia como um todo, não é uma perspectiva das mais favoráveis. A expectativa média de que o PIB cresça menos de 0,5% esse ano. Então, o setor de serviços, o principal setor da economia, o que responde pela maior fatia do produto interno bruto, tende a ter um desempenho seguramente bem mais fraco do que esse que a gente viu agora em 2021. Essa alta de 10,9% não vai se repetir em 2022, até porque ela ocorreu em cima de uma base muito baixa de comparação. A gente já tem alguns indicadores de 2022 saindo, um muito importante foi divulgado ontem, que foi a inflação, mais de 0,5%. Claro que ela desacelerou em relação a dezembro, mas foi a inflação mais alta dos últimos 6 anos. A gente sabe que nós vamos ter que conviver com uma inflação ainda acima do desejável, inflação relativamente alta, por um período um pouco maior. Isso não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo nesse momento. A gente tem impactos aí sobre os índices de preço que decorrem da disrupção, da ruptura das cadeias internacionais, do suprimento, né, de insumos para a indústria, por exemplo. Então, a gente tende a conviver com esse problema com um pouco mais de tempo. Claro, por conta dessa inflação mais alta, os juros vão continuar mais altos por algum tempo. Isso tende a confirmar um cenário de crescimento baixo da economia esse ano e uma contribuição menor do setor de serviços para esse crescimento, em virtude não só da crise sanitária, que ainda não foi debelada, mas principalmente dessa deterioração das condições econômicas. Isso dificulta a retomada do principal empregador da economia, que é o setor de serviços. Conversamos com Fábio Bentes, economista, trazendo aí o destaque para o setor de serviços. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Obrigado, bom dia.